como também é conhecido Atos do Espírito Santo. É um livro que a gente vê a manifestação da graça de Deus e o poder sobrenatural do Senhor Espírito Santo. A gente vê o Senhor Espírito Santo trabalhando nos mínimos detalhes. E o apóstolo Paulo, ele foi um homem que pregava a palavra do Senhor Jesus com autoridade e com poder. Mas é claro que antes do apóstolo Paulo ele pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, em outrora Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, quando assim acontece a constituição dos diáconos, a Bíblia diz que um homem chamado Estevão, ele foi separado ao diaconato. E diz a Bíblia que Estevão, ele foi um homem cheio de fé, cheio de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Só que quando Estevão, ele pregava a palavra do Senhor, anunciava o reino de Cristo com poder e autoridade, diz a Bíblia, em Atos capítulo 6, versículo 9, que se levantaram alguns que era da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Só que eles, vendo que não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, diz a Bíblia que estes homens, eles então armaram uma cilada para o pregador chamado Estevão. Eles então arrumaram homens para caluniar Estevão, para dizer ao sumo sacerdote que Estevão blasfemava contra Deus, contra Moisés, e que também blasfemava contra o templo de Jerusalém. É porque é bem verdade que quem anuncia o evangelho da graça de Deus, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, que prega o evangelho em sua essência, esta igreja sempre será perseguida. Só que, embora que o sistema, embora que o diabo, embora que alguém queira calar a sua boca, nunca vai conseguir. Sabe por quê? Porque o Espírito que habita na tua vida é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de excelência, é o Espírito consolador, é o Espírito que capacita. O diabo, ele pode tentar de várias formas querer parar a igreja, mas não para, porque a igreja, ela está fundamentada na rocha inabalável, ela está fundamentada naquele que disse para Pedro: porém tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Mas é bem verdade que aqueles homens então pegam Estevão, leva Estevão até o sinédrio, e então o sumo sacerdote lhe faz uma pergunta: Estevão, esses homens estão dizendo que você blasfemou contra Deus
e também está indo de contra a lei de Moisés, e também está esferindo o templo. É verdade isto? Então diz a Bíblia que Estevão, no capítulo de número 7, Estevão começa a contar a história dos patriarcas. Estevão então começa a narrar acerca de Abraão, quando Deus assim o chamou para Abraão sair da sua terra, do meio de sua parentela, para ir a uma terra a qual Deus já tinha preparado para ele habitar. E quando Estevão começa a narrar a história dos patriarcas, quando é no capítulo 7, versículo de número 49, Estevão então diz: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Estevão estava falando para o sacerdote aquilo que Deus já tinha anunciado pelas bocas dos patriarcas. Só que no versículo 51, Estevão agora aponta o pecado do sumo sacerdote e também de todos que habitavam em Jerusalém. Ele então diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicida. Sabe o que o povo romano queria ouvir? Vinde como estais, permanecei como estais. Deus só é amor, Deus não é justiça. O sumo sacerdote, ele só ficava na lei, quando na verdade nem eles mesmos praticavam. Eles colocavam jugo sobre o povo, mas eles também nunca viviam aquilo que eles queriam que o povo viesse viver. Só que quando Estevão, ele então vai de encontro, vai de contra o sistema do sumo sacerdote. Então o que é que acontece? No Sinédrio mesmo, no templo em Jerusalém, aonde era feito as organizações, as reuniões das coisas religiosas, ou até mesmo para fazer julgamento e condenação, Estevão agora é condenado à morte, e morte essa de apedrejamento. Só que a Bíblia diz que quando Estevão ainda estava sendo julgado, ele olha para o céu e ele tem uma linda visão dizendo: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à sua direita. O crente, até na ânsia da morte, ele vê visão de Deus. O crente, até no vale de sombra de morte, ele vê o sobrenatural de Deus acontecer. Aleluia. E diz a Bíblia que quando aqueles homens começaram agora a apedrejar Estevão, diz a Bíblia que Estevão faz uma seguinte oração, dizendo: Senhor, não lhe imputes este pecado. E diz a Bíblia que Estevão então adormeceu, porque é bem verdade que a morte para o crente é apenas um sono. A morte é uma carona para levar o justo até, aleluia, ao paraíso. Oh, glória ao nome de Jesus. E diz a Bíblia que então quando Estevão ele adormece, Saulo então ele consente na morte de Estevão. E diz a Bíblia que naquele mesmo dia, Saulo então ele começa a fazer uma grande perseguição
contra a igreja que estava em Jerusalém. E no capítulo de número 8, versículo de número 3, diz a palavra do Senhor: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. É interessante que quanto Saulo perseguia a igreja, lançava homens, lançava mulheres na prisão, a igreja nunca parou de crescer, porque o Senhor sempre salvava no oculto e no escondido. Enquanto o diabo ele está querendo operar na tua casa, você estar aqui clamando ao Senhor e haverá libertação e restauração para a glória de Deus. E diz a palavra do Senhor que Saulo agora, ele estava com seu coração totalmente cauterizado. Saulo, ele estava de uma forma tão agressiva, que ele queria tentar de todas as maneiras, querer calar a voz dos cristãos, querer calar a voz da igreja do Senhor Jesus. Só que quando chega no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, aleluia, a Bíblia diz no versículo 1, e Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algumas daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ou por que não dizer, aquelas pessoas, próprio Saulo, o sumo sacerdote, os escribas, estavam até mesmo querendo matar os cristãos. E por que não falar que também mataram alguns? Só que o Senhor Jesus Cristo, ele não para. Ele disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho até agora. A obra missionária nunca vai parar. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga assim: para missões de Cristo não há prisões que venha pará-la. Aleluia. A missão da igreja aqui na terra, não há sistema, não há nada que venha travar, aleluia, o caminhar da igreja, porque enquanto a igreja está clamando, o Senhor Jesus Cristo, ele está desfazendo toda a obra de Satanás. Enquanto você está aqui nesta noite, clamando pelo sangue do Cordeiro, pela tua vida, pela tua família, o sobrenatural de Deus vai acontecendo no mundo espiritual e haverá resposta de Deus para a tua oração. E diz a Bíblia que quando chega no versículo de número 3, Saulo então vai com seus companheiros até a cidade de Damasco. E quando Saulo está a caminho de Damasco, então subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo Saulo em terra, diz a Bíblia que ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração neste exato momento. Você tem um dono, e este dono ele estará aqui em nosso meio. Ele vai te livrar do opressor da tua alma, ele vai te livrar do teu perseguidor, ele vai te livrar daquele que está te oprimindo, porque o Senhor Jesus, ele é na tua vida. E diz a palavra do Senhor que ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faças? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Só que em Damasco
diz a Bíblia que havia um homem chamado por Ananias. E Ananias, ele então em uma visão, o Senhor fala com ele. Ele diz: Ananias. Então Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. E diz a Bíblia: olha, Ananias, eu tenho uma missão para você. Quem sabe Ananias pensava que seria uma missão tão fácil, seria algo que estava a seu alcance, sem nenhum questionamento. Só que quando o Senhor Jesus Cristo fala: olha, Ananias, sabe Saulo? Pois é, ele está lá na rua direita, na casa de um homem chamado Judas. Vai lá, porque ele está orando agora. E ele teve uma visão que chegava até ele, um homem chamado por Ananias, que no caso vai lhe impor as mãos, então ele vai voltar a enxergar. Sabe o que é que Ananias fala? Senhor, logo Saulo é dito por todo o povo que ele tem lançado muitos na prisão, e ele tem em sua mão uma carta de autorização para prender a todos nós que estamos aqui. Só que Ananias ainda não tinha descobrido que o Senhor, ele é especialista em pegar o perseguidor da igreja e tornar a fazer a ser perseguido. Ananias ainda não tinha descobrido que o nosso Deus, ele é especialista em pegar as coisas que não são para confundir as que dizem que são. Ananias ainda não tinha descoberto que o nosso Deus, ele é especialista em pegar aquele que dá trabalho na igreja e fazer um vaso de honra em sua casa. Aleluia. Eu não sei qual é o problema que você esteja enfrentando com alguém, mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que te persegue, Deus vai fazer que ele seja uma bênção na tua vida. Aquele que te calunia, Deus vai fazer com que a boca dele agora só venha falar de bênção para a tua vida, porque nós servimos a um Deus que ele muda o quadro da situação. E diz a Bíblia que então Ananias vai até a rua chamada direita, e quando ele vê Saulo, ele ora, ele faz aquilo que o Senhor lhe ordenou. Saulo agora passa a ser perseguido. Ele faz uma viagem com Barnabé, e o Senhor então escolhe para uma missão, e ali é concluída a missão. Mas quando chega no capítulo de número 16, diz a Bíblia que então Paulo, agora que já era chamado de Paulo, ele então olha para Barnabé e diz: Barnabé, eu acho que agora já está na hora de nós voltarmos um pouco e visitar os nossos irmãos, para saber como é que eles estão desenvolvendo a sua vida espiritual. E diz a Bíblia, no capítulo número 15, versículo de número 37, Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Até então que Barnabé, ele então ficou tão irado, houve uma discussão entre os dois, que ali separaram, cada um foi para o lado. E aleluia, diz a Bíblia que então o que é que Paulo faz? Paulo então escolhe Silas para que viesse fazer a obra do Senhor juntamente com Paulo. E depois Paulo também chama a Timóteo, e diz a Bíblia que quando chega no capítulo 16, diz a palavra do Senhor, aleluia, que Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, que lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. E diz a Bíblia que quando Paulo está navegando de Troade, aleluia, a Bíblia diz que então sai um encontro, uma vendedora de púrpura por nome de Lídia, e ali aquela serva do Senhor, ela constrange os apóstolos dizendo: olha, se porventura eu tenho sido fiel ao meu Senhor,
pousa lá na minha casa. E diz a Bíblia que Paulo então falou isto, nos constrangeu. Aleluia. E diz a Bíblia que depois Paulo, no dia de sábado, ele sai para fora da casa. Ele então observa se tem algum lugar para sair para a oração. Se tem uma coisa que hoje está em escassez em muitas igrejas, chama-se a oração. A oração é como a lenha, o fogo só permanece aceso se você colocar a lenha. Quer ter o Espírito Santo aceso dentro do teu coração? Busca o Senhor em oração, clama pelo sangue de Jesus, e as coisas sobrenaturais vai acontecer na tua história. Mas, irmão Eric, as coisas estão tão difíceis que nem conseguir a boca para orar ao Senhor eu não consigo. Chora aos pés do Senhor, porque Ele ordena o anjo para colher as tuas lágrimas e leva até o Senhor dos exércitos. A oração é a única fumaça que sobe até o céu. Está escrito em Apocalipse que a única fumaça que sobe até o céu é a oração dos santos, que sobe como incenso de cheiro suave até as suas narinas, que perfuma o trono da sua glória. A tua oração diante de Deus, ela tem um valor específico e sobrenatural. Como diz o irmão Pedrinho, não é oração poderosa, mas é a tua oração que faz algo acontecer poderoso, porque um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Veja bem que quando Paulo ele sai ao lugar para a oração, sabe o que é que acontece depois? Começa a seguir a Paulo uma mulher que ela agora tinha o espírito de adivinhação. Eu peço aos irmãos que oreis pela minha vida neste exato momento, porque o que eu vou falar aqui é um pouco pesado, mas tem que ser falado. Sabe o que é que está acontecendo hoje dentro das igrejas? Estão desprezando o Senhor Espírito Santo e estão dando ouvido a espírito de adivinhação. Crente não anda pela adivinhação, crente anda pela revelação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, a qual o mundo não conhece e nem recebeu, mas nós temos o Espírito Santo em nosso coração. Há um versículo que diz assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tem gente que só profetiza para alguém aquilo que ele já sabe. E naquilo que ele já sabe, ele começa a lançar as suas adivinhações. Se deu certo, amém. Se não deu certo, amém. Se deu certo, é porque estava na posição. Se não deu certo, é porque não estava na posição. Se não deu certo, é porque Deus não falou pela boca do adivinhão. Porque quando Deus revela, Ele cumpre a sua palavra. Charabando que minara saio e anderrece anda. Ele prova mando que minara saio anderrece. E diz a Bíblia que então por muitos dias essa mulher estava perturbando Paulo e os discípulos e os outros com espírito de adivinhação. Olha, estes que estão passando por nós são verdadeiramente servos de Deus. E diz a Bíblia que Paulo perturbou-se com aquilo. Ele então olha para aquela mulher e diz: em nome de Jesus, seja repreendido, sai dela. E diz a Bíblia que naquela mesma hora, aquela mulher, ela foi libertada. E por causa agora desta libertação, o que acontece? Os donos, os patrões daquela mulher, a qual ela dava lucro, eles ficaram irados. O Espírito
espírito de adivinhação que não estava operando mais, aleluia, aqueles homens ficaram indignados. Então o que é que eles fazem? Eles causam um tumulto na cidade, dizendo que os discípulos do Senhor estavam causando escândalo. Então diz a Bíblia, aleluia, que eles pegam, os soldados pegam aqueles homens e colocam no cárcere interior. Coloca quem? Paulo e Silas. Só que diz a Bíblia no versículo 25, aleluia, que Paulo e Silas, já perto da meia-noite, eles cantavam e oravam. Paulo e Silas, vai cantando, que eu vou orando. E eu fiquei me perguntando, Senhor, mas por que eles então não ficaram só orando? E por que eles também não ficaram tão somente só cantando? Como a Bíblia, ela responde ela mesma, lá em Tiago capítulo de número 5, versículo de número 13. Então a Bíblia diz assim, olha, se está alguém, aleluia, aflito ou triste, ore. Se está alguém contente, cante louvores a Deus. Da mesma forma que eles estavam tristes, ao mesmo tempo eles estavam alegres. Por isso que Paulo diz, porque o viver é em Cristo, mas o morrer é lucro. Aleluia, o viver é em Cristo. Eu posso passar necessidade, eu posso passar perseguição, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la na minha vida. O sangue pode dar na canela, mas aquilo que o Senhor determinou vai acontecer na tua história, no nome santo de Jesus. E diz a Bíblia que quando eles estavam cantando e orando, diz a palavra do Senhor, que até os presos estavam ouvindo, escutaram aqueles homens cantando e orando ao Senhor. Oh, aleluia! E quando de repente sobreveio um terremoto que abalou toda a estrutura daquele cárcere, e diz a Bíblia, aleluia, que a prisão de todos foram soltos. Paulo, como era um pregador do evangelho, como agora era cristão, era natural aqueles soldados prender Paulo, até mesmo acorrentado nos pés, amarrado sobre um tronco. A Bíblia diz que nós devemos colocar em nossos pés o calçado do evangelho, aleluia. Então não adianta, aleluia, se você tem um calçado do evangelho em tua vida, pode colocar, aleluia, a corrente no tronco do teu mocotó e colocar no tronco, Deus vai despedaçar, porque a obra missionária, ela não para, porque é para a glória de Deus. E a palavra sobreveio, quer dizer, é algo que veio de cima para baixo. Quando é sob, quer dizer que é de baixo para cima. A Macedônia, ela ficava, aleluia, em cima da placa tectônica. Essa placa tectônica, quando ela esbarra na outra, dá aquele choque. No choque acontece agora o terremoto por causa do impacto. Então o que é que acontece? Naquele dia não foi a placa tectônica que esbarrou na outra e fez o terremoto acontecer. Quando a Bíblia diz sobreveio, quer dizer, foi o poder sobrenatural que veio do alto e abalou a estrutura daquele cárcere. E aqui eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, para entregar o microfone a quem é de direito. Quando a terra não dá jeito, o nosso Deus dá jeito. Quando o médico da terra não dá jeito, o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, ele opera e não deixa cicatriz. Quando o sistema diz não tem jeito, o Senhor diz é agora que eu vou começar a trabalhar. Quando Satanás, ele diz você vai parar na caminhada, o Senhor te pega pela mão direita e diz não temas,
não te espantes, eu te levanto, é pela destra da minha justiça, haverá providência de Deus para a tua vida. O Senhor Jeová, Ele vai prover na tua vida aquilo que você está precisando. Ele é minto ramado que minara saiu andesse anda. Eis como nagando comanaga sobre minto com derevácia. Endaramando que minara saiu e anderrécia. Labando comanaga sobre minto com derevácia. Haverá cura para coração feridos aqui nesta noite, diz o Senhor. Eu não sei qual é o cárcere que você está aprisionado, mas aleluia, o Deus da missão, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. A prisão vai ser aberta, as portas vão se abrir e você vai entoar o hino de vitória ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero perguntar para você que está em nosso meio, você que ainda não aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer reatar esta aliança com o Senhor, entregar a tua vida para o Senhor Jesus, Ele tem o melhor para a tua vida. Ele pode fazer o sobrenatural acontecer na tua história. Nós servimos a um Deus que pega os papéis que estão lá embaixo e Ele coloca lá em cima. O que é isso? Os problemas que você acha que não tem mais jeito, Ele dá jeito porque Ele é Deus. Se você quer vir até aqui, nós iremos orar pela tua vida. O Senhor vai abençoar você. Deus vai mudar a tua história. Ele vai mudar o quadro da situação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O Senhor Jesus Cristo, o Deus desta igreja, Ele está te esperando de braços abertos. Se porventura não há ninguém que queira vir até aqui na frente, aceitar o Senhor Jesus Cristo, aí mesmo aonde você está, converse com o Senhor, arrependa-se de todo o teu coração, que Ele é poderoso e é fiel para te perdoar. Que Deus te dê outra oportunidade no nome santo de Jesus. Agradeço a minha oportunidade.